Olha lá, tão feia que tem que se cobrir. As risadas ecoavam pelo escritório enquanto Layla tentava manter a dignidade. Mas ninguém imaginava que aquela mulher humilhada estava prestes a se tornar a escolhida de um príncipe árabe. E quando ele baixou o véu diante de todos, o silêncio foi ensurdecedor. O salão de reuniões da corporação Global Link estava repleto naquela manhã. Layla ajustou discretamente o tecido do seu véu enquanto organizava os documentos de tradução sobre a mesa envidraçada. Seus dedos tremiam levemente, não pelo frio do ar-condicionado, mas pela ansiedade que sempre a acompanhava nesses momentos. Era a reunião mais importante do trimestre. Representantes de um consórcio internacional estavam ali para fechar um contrato milionário, e Layla tinha sido designada como tradutora oficial de árabe. Seu trabalho era impecável, sua fluência invejável, mas isso nunca parecia ser suficiente para alguns. "Bom dia a todos", cumprimentou com voz firme, mantendo a postura ereta. Clara, sua colega de departamento, revirou os olhos de forma teatral. Sentada ao lado de Ricardo, o gerente de operações, ela sussurrou algo que arrancou um sorriso cínico dele. Layla fingiu não perceber. Já estava acostumada. O cliente principal, um homem de terno impecável e expressão neutra, ocupava a cabeceira da mesa. Ao seu lado, um assessor observava tudo em silêncio absoluto, com olhos escuros que pareciam absorver cada detalhe da sala. Havia algo diferente naquele homem, algo que Layla não conseguia definir. Ricardo deu início à apresentação com seu habitual tom pomposo. "Senhores, é uma honra tê-los conosco. A Global Link está preparada para revolucionar suas operações no Oriente Médio." Layla traduziu cada palavra com precisão cirúrgica, alternando entre português e árabe com fluidez natural. O cliente principal acenou levemente, satisfeito com a qualidade da interpretação. Tudo corria bem. Até que Clara decidiu intervir. "Desculpem a interrupção." Ela se levantou, sorriso falso estampado no rosto. "Mas acho importante esclarecer algo antes de prosseguirmos." Ricardo franziu o senho, surpreso com a quebra de protocolo. Clara continuou, agora olhando diretamente para Layla. "Nossos clientes merecem transparência total. Por isso precisam saber que nossa tradutora tem certas particularidades culturais que podem interferir na imagem corporativa que buscamos transmitir." O silêncio que se instalou era pesado como chumbo. Layla sentiu o sangue gelar nas veias. "Clara, isso é completamente desnecessário", começou a dizer, mas foi interrompida. "Olha lá, tão feia que tem que se cobrir." Clara soltou a frase com falsa descontração, como se fosse uma piada inofensiva. Ou será que está escondendo algo? Quem sabe tem vergonha do próprio rosto? Algumas risadas nervosas ecoaram pela sala. Ricardo não fez nada para conter a situação. Pelo contrário, ele se recostou na cadeira com a expressão de quem assistia a um espetáculo. Layla respirou fundo, lutando contra a vontade de sair correndo. Não pela primeira vez. Não de novo. "Meu véu é uma escolha pessoal baseada em minhas convicções religiosas", respondeu com voz controlada, embora o coração martelasse no peito. "Isso em nada interfere na minha capacidade profissional, como os resultados comprovam." Clara deu uma risadinha debochada. "Convicções religiosas? Por favor, isso é 2024, querida. Você está no Brasil, não no deserto. Se quer trabalhar em uma empresa séria, precisa se adaptar aos padrões civilizados." "Clara!" A voz de Layla saiu mais alta do que pretendia. "Respeito é um padrão civilizado universal." O assessor misterioso continuava observando tudo em silêncio absoluto. Seus olhos escuros se moviam de Clara para Layla, de Ricardo para os demais presentes, como se estivesse catalogando cada reação, cada palavra, cada gesto. Ricardo finalmente decidiu intervir, mas não da forma que Layla esperava. "Bem, acho que a Clara tem um ponto válido." Ele cruzou os braços, assumindo seu papel de autoridade. "Precisamos considerar a imagem que transmitimos aos parceiros. Talvez seja melhor termos tradutores que, digamos, se apresentem de forma mais convencional." Layla sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Anos de trabalho dedicado, centenas de contratos traduzidos com perfeição, incontáveis elogios de clientes satisfeitos.
E tudo se resumia a isso, a sua aparência, ao pedaço de tecido que cobria seus cabelos. Senhor Ricardo, ela manteve a voz firme, apesar da tempestade interior. Eu sou a tradutora mais qualificada desta empresa para a língua árabe. Meu currículo fala por si. Seu currículo não muda o fato de que você causa estranheza. Ricardo fez um gesto vago na direção dela. Alguns clientes se sentem desconfortáveis. É uma questão de bom senso empresarial. Clara se inclinou para a frente fingindo preocupação. Layla, querida, não leve para o lado pessoal. É apenas negócios. Você entende, né? Ou talvez não entenda, considerando que vive presa no passado. As lágrimas ameaçavam transbordar, mas Layla as reprimiu com força de vontade. Não iria dar a eles essa satisfação. Não ali, não naquele momento. Foi então que o assessor silencioso finalmente se manifestou. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade natural que fez todos na sala se voltarem imediatamente para ele. Perdoem-me a intromissão. Ele disse em português fluente, com leve sotaque que Layla não conseguiu identificar de imediato. Mas acompanho atentamente esta reunião desde o início. Ricardo se endireitou na cadeira, claramente surpreso. O cliente principal também demonstrou interesse renovado. O homem misterioso continuou, agora olhando diretamente para Layla. A qualidade da tradução apresentada aqui hoje foi impecável. Precisão técnica, compreensão cultural profunda, capacidade de transmitir nuances que a maioria dos tradutores perde. Raramente testemunho excelência desse calibre. Clara empalideceu. Ricardo começou a suar. Além disso, o assessor agora varreu a sala com um olhar que parecia atravessar as pessoas. Presenciei também algo que considero muito mais revelador do que habilidades linguísticas. Presenciei caráter. Ele se levantou lentamente, a postura ereta transmitindo uma dignidade natural. Vi uma profissional sendo atacada de forma vil e injusta por colegas que deveriam zelar pelo ambiente de trabalho. Vi preconceito disfarçado de padrões empresariais. E vi uma mulher manter sua compostura e dignidade mesmo diante de tamanha falta de respeito. O silêncio agora era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Ricardo tentou se recuperar. Senhor, eu posso explicar. Foi apenas um mal-entendido. Não precisa explicar nada. O homem o cortou com educação gélida. Vi exatamente o que precisava ver. Ele então se dirigiu diretamente a Layla, que permanecia de pé, ainda processando o que estava acontecendo. Senhora, Layla, correto? Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Preciso falar com a senhora em particular. É um assunto de extrema importância e urgência. Clara não conseguiu se conter. Mas, senhor, nós ainda precisamos finalizar os detalhes do contrato. O homem a ignorou completamente. Seus olhos permaneceram fixos em Layla. A senhora poderia me conceder alguns minutos? Garanto que vale a pena. Layla olhou para Ricardo, que estava visivelmente confuso e irritado. Olhou para Clara, cuja expressão de superioridade havia se transformado em puro desconforto. Olhou para o cliente principal, que observava tudo com interesse renovado. E finalmente olhou para aquele homem misterioso, cujos olhos escuros transmitiam algo que ela não via há muito tempo em ambientes corporativos. Respeito genuíno. Sim, ela finalmente respondeu, a voz recuperando a firmeza. Podemos conversar. Enquanto seguia o homem para fora da sala de reuniões, Layla não fazia ideia de que aquele momento de humilhação estava prestes a se tornar o ponto de virada de toda a sua vida. Não imaginava que aquele assessor silencioso guardava segredos que transformariam tudo. E certamente não poderia prever que, em questão de semanas, as mesmas pessoas que riram dela naquele dia estariam em silêncio absoluto diante de uma revelação que abalaria todos os conceitos que tinham sobre ela. Mas isso ainda estava por vir. A sala de reuniões privativa era bem menor que a anterior, mas infinitamente mais silenciosa. Leila sentou-se em uma das cadeiras estofadas, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava os documentos que trouxera consigo, mais por nervosismo do que por necessidade. O homem misterioso fechou a porta com cuidado e se posicionou do outro lado da mesa.
Agora, sem a presença intimidadora de Ricardo e Clara, ele parecia diferente, menos formal, mais humano. Perdoe-me por não ter me apresentado adequadamente, ele começou, com um leve sorriso que suavizou suas feições sérias. Meu nome é Khalil. Sou representante especial da Organização das Nações Unidas para assuntos diplomáticos no Oriente Médio. Layla piscou, surpresa. A ONU? Aquilo estava completamente fora do roteiro que ela imaginava para aquele dia. Eu não entendo, admitiu, a voz ainda um pouco trêmula. O que um representante da ONU está fazendo em uma reunião comercial da Global Link? Khalil se sentou, cruzando as mãos sobre a mesa. Observação, avaliação, recrutamento. A palavra final pairou no ar como uma promessa e uma interrogação ao mesmo tempo. Recrutamento? Layla repetiu, confusa. Exatamente. Ele se inclinou levemente para a frente. Nas próximas semanas haverá uma cúpula diplomática de altíssimo nível. Representantes de 23 nações se reunirão para discutir acordos comerciais, culturais e humanitários envolvendo países do Oriente Médio e da América Latina. Layla ouvia atentamente, mas ainda não compreendia onde ela se encaixava naquilo. Khalil continuou. Precisamos de tradutores. Não qualquer tradutor, mas profissionais excepcionais. Pessoas que não apenas dominem os idiomas, mas que compreendam as nuances culturais, os códigos não verbais, as sutilezas que podem fazer a diferença entre um acordo bem-sucedido e um desastre diplomático. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Durante toda aquela reunião, observei seu trabalho. Sua precisão linguística é notável. Mas o que realmente me impressionou foi sua capacidade de adaptar o tom, de capturar a essência das mensagens, de transmitir não apenas palavras, mas intenções. Layla sentiu o coração acelerar. Aquilo era um elogio? Ou estava sendo preparada para alguma armadilha? E tem mais? Khalil acrescentou, agora com uma expressão que beirava a admiração. Você manteve sua dignidade e profissionalismo mesmo sob ataque direto e injusto. Isso demonstra força de caráter. E caráter, senhora Layla, é algo que não se ensina em universidades. As lágrimas que ela havia reprimido na sala de reuniões anterior ameaçaram voltar, mas agora por motivos completamente diferentes. Senhor Khalil, Ela começou, mas ele ergueu a mão gentilmente. Deixe-me terminar. Estou aqui para fazer uma proposta formal. Gostaria que você fosse a tradutora principal de árabe na cúpula diplomática. O evento acontecerá daqui a 2 semanas. Serão 5 dias intensos de trabalho, remuneração compatível com a complexidade da função e uma oportunidade única de expandir sua carreira para o cenário internacional. Layla ficou sem palavras. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas ela hesitou. Por que eu? Certamente existem tradutores mais experientes, com currículos mais robustos. Experiência no papel é uma coisa. Khalil respondeu com firmeza. Excelência na prática é outra completamente diferente. Você demonstrou excelência e, mais importante, demonstrou integridade. Ele deslizou um cartão pela mesa. Um cartão oficial da ONU, com todos os selos e autenticações necessários. Pense com carinho. Tenho autorização para contratá-la independentemente da Global Link. Aliás, ele sorriu de forma quase conspiratória. Recomendo enfaticamente que aceite. Algo me diz que este ambiente corporativo não valoriza adequadamente seus talentos. Layla pegou o cartão com mãos trêmulas. Era real. Tudo aquilo era absolutamente real. Preciso de um tempo para pensar, ela conseguiu dizer. Compreensível. Ligue para o número do cartão até amanhã ao meio-dia. Preciso confirmar a equipe com urgência. Khalil se levantou, estendendo a mão. Layla a apertou, sentindo a firmeza respeitosa do gesto. Uma última coisa, ele disse, já próximo à porta. Nunca permita que pessoas pequenas façam você se sentir pequena. Sua identidade, suas convicções, sua aparência, tudo isso faz parte de quem você é. E quem você é, senhora Layla, é extraordinário. Ele saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos em tumulto. Quando Layla retornou à sua mesa no escritório aberto, Clara já estava lá, encostada na divisória com um sorriso venenoso. Então, ela perguntou com falsa simpatia. Que papo importante foi esse?
Recebeu uma bronca particular do cliente? Laila guardou sua bolsa no gaveteiro sem responder. Não devia satisfações a Clara. Estou falando com você. A colega elevou o tom, chamando a atenção de outros funcionários próximos. Ou agora você está tão importante que não responde mais ninguém? Clara, não tenho nada para discutir com você. Laila respondeu calmamente, ligando o computador. Claro que não. Clara cruzou os braços. Afinal, você só sabe causar constrangimentos. Sabia que Ricardo está considerando sua demissão? Ele disse que você cria um clima desconfortável no ambiente corporativo. Laila sentiu uma pontada de raiva, mas respirou fundo. Não iria cair naquela provocação. Se Ricardo tem algo a me dizer, ele sabe onde me encontrar. Ah, que corajosa! Clara riu com desdém. Mas me diz uma coisa. Você realmente acha que vai ter futuro nesta empresa se continuar com essa fantasia religiosa na cabeça? Agora outros colegas observavam abertamente a cena. Alguns com curiosidade, outros com desconforto, mas ninguém intervindo. Minha fé não é fantasia, Laila respondeu, a voz firme apesar da tensão. E meu trabalho fala por si. Seu trabalho? Clara deu uma risada exagerada. Por favor, qualquer pessoa com Google Tradutor faz o que você faz. A diferença é que as outras pessoas sabem se portar em sociedade moderna. Foi nesse momento que Ricardo apareceu, a expressão carrancuda. Laila, minha sala. Agora. O coração dela afundou. Aquilo não era bom sinal. No escritório de Ricardo, a tensão era palpável. Ele permaneceu de pé atrás da mesa, os braços cruzados. A postura intimidadora. Precisamos conversar sobre o incidente de hoje. Começou sem rodeios. Incidente? Laila repetiu incrédula. Fui humilhada publicamente por uma colega durante uma reunião profissional. Isso é mais que um incidente, é assédio moral. Ricardo acenou com a mão como se espantasse uma mosca. Não seja dramática. A Clara apenas expressou preocupações legítimas sobre imagem corporativa. Você precisa entender que trabalhamos com diversos perfis de clientes e nem todos estão confortáveis com certas manifestações religiosas explícitas. Laila sentiu o sangue ferver. Manifestações religiosas? Usar véu é um direito garantido por lei. É parte da minha identidade, da minha fé, da minha escolha pessoal. E eu respeito isso. Ricardo disse com um tom que deixava claro que não respeitava nada. Mas aqui na Global Link temos um código de conduta. Precisamos de uniformidade, de apresentação profissional padronizada. Padronizada segundo quais critérios? Laila desafiou. Os meus colegas homens usam barbas longas, outros usam turbantes, alguns têm tatuagens visíveis. Por que apenas o meu véu é um problema? Ricardo suspirou com impaciência. Olha, vou ser direto com você. Ou você se adapta aos padrões da empresa, ou vai precisar procurar um lugar onde, digamos, suas particularidades sejam mais bem aceitas. O ultimato pairou no ar como uma ameaça mal disfarçada. Laila olhou para aquele homem. Ricardo, que sempre elogiava seu trabalho quando precisava dela. Ricardo, que a chamava de nossa melhor tradutora, quando apresentava resultados aos superiores. Ricardo, que agora a tratava como um problema descartável. E então ela lembrou das palavras de Khalil. Nunca permita que pessoas pequenas façam você se sentir pequena. Senhor Ricardo, ela disse, a voz calma mas firme. Vou considerar sua sugestão. Com todo respeito, preciso avaliar se realmente quero continuar em uma empresa que não valoriza diversidade e respeito mútuo. O rosto de Ricardo enrubesceu. Como ousa... Com licença. Laila o interrompeu, virando-se para a porta. Preciso voltar ao meu trabalho. A menos que esteja sendo dispensada neste momento. Ricardo ficou sem palavras por alguns segundos, claramente não esperando aquela reação. Volte ao seu trabalho. Ele resmungou finalmente. Naquela noite, Laila sentou-se em seu pequeno apartamento, o cartão de Khalil sobre a mesa de centro. Seu celular estava ao lado, esperando apenas que ela tomasse coragem para fazer a ligação. Será que estava pronta para aquele passo? Para deixar a segurança, por mais tóxica que fosse, de um emprego fixo por uma oportunidade de 5 dias que poderia não levar a nada? Mas então ela se lembrou. Lembrou do olhar de desprezo de Clara, das palavras venenosas de Ricardo.
da sensação de ser tratada como menos, como errada, como problema. E lembrou também do respeito genuíno nos olhos de Khalil, da admiração sincera, do reconhecimento de que ela era boa, não apesar do véu, simplesmente porque era boa. Pegou o telefone, discou o número, 3 toques, 4. Khalil falando. A voz respondeu do outro lado. Layla respirou fundo. Senhor Khalil, aqui é Layla. Eu aceito. Aceito sua proposta para a cúpula diplomática. Houve uma pausa. E então? Excelente decisão, senhora Layla. Não vai se arrepender. Enviarei todos os detalhes por e-mail ainda esta noite. Bem-vinda à equipe. Quando desligou, Layla sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Ela não fazia ideia de que aquela decisão estava prestes a colocá-la no caminho de um encontro que mudaria não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. Não imaginava que, em poucos dias, conheceria alguém que a enxergaria de uma forma que ninguém jamais havia enxergado. E certamente não poderia prever que aquele alguém carregava um título que faria Ricardo e Clara engasgarem de choque. Mas o destino já estava em movimento, e não havia mais volta. A entrada do Grand Hotel Diplomatic era um espetáculo de mármore polido e lustres de cristal que refletiam luz como estrelas aprisionadas. Layla ajustou nervosamente a pasta de documentos enquanto apresentava suas credenciais na recepção. Aquele não era apenas um trabalho diferente. Era um universo completamente novo. Senhora Layla, uma mulher elegante de tailleur azul marinho se aproximou com um sorriso profissional. Sou Débora, coordenadora do evento. Bem-vinda à equipe da cúpula diplomática. Nos 2 dias após aceitar a proposta de Khalil, tudo havia acontecido em velocidade estonteante. Demissão imediata da Global Link, Ricardo tentando bloquear sua saída alegando quebra de contrato até que os advogados da ONU interviessem, e Clara espalhando rumores venenosos por toda uma empresa sobre golpes e falsas vitimizações. Mas nada daquilo importava mais. Layla estava ali, em um evento internacional de verdade. Os demais tradutores já chegaram. Débora explicou enquanto a conduzia pelos corredores opulentos. Serão 12 no total, cada um responsável por um par de idiomas. Você ficará encarregada de árabe e português nas sessões principais. Elas entraram em uma sala de preparação onde outros profissionais já revisavam documentos e testavam equipamentos de tradução simultânea. Todos pareciam tão confiantes, tão à vontade naquele ambiente. Layla sentiu uma pontada de insegurança. Respire fundo. Débora tocou seu ombro gentilmente. Khalil não escolhe ninguém por acaso. Se você está aqui, é porque merece estar. A primeira sessão começaria em 2 horas. Layla foi designada para uma cabine de tradução simultânea, com visão privilegiada do salão principal. Enquanto testava os equipamentos e revisava o vocabulário técnico que poderia ser necessário, sua mente vagou involuntariamente para o passado. A adolescente de olhos brilhantes observava a avó ajeitando cuidadosamente o véu diante do espelho. A luz do entardecer entrava pela janela, banhando tudo em tons dourados. Vovó, por que você sempre usa isso? A jovem Layla perguntou, sentada na cama com as pernas cruzadas. A avó sorriu, aquele sorriso cheio de histórias e sabedoria. Minha querida, este véu não me esconde do mundo. Ele protege o que há de mais precioso em mim até que alguém verdadeiramente especial seja digno de ver. Mas as pessoas na rua olham torto para você. Deixe que olhem. A avó se sentou ao lado da neta. Quando você constrói sua identidade sobre fundações sólidas de fé e convicção, os olhares alheios se tornam apenas vento. Incomodam por um momento, mas não te derrubam. Layla nunca esqueceu aquelas palavras. E quando a avó partiu, deixando apenas memórias e lições, a decisão de usar o véu foi a forma que ela encontrou de honrar aquela mulher extraordinária que a criara com tanto amor. Não era sobre esconder, era sobre escolher. Presente. O toque suave na porta da cabine a trouxe de volta ao momento presente. Khalil entrou, carregando uma pasta de documentos. Como está se sentindo? Ele perguntou, genuinamente interessado. Nervosa. Layla admitiu com honestidade. Mas pronta. Ótimo. Khalil sorriu. O nervosismo mantém você alerta. O excesso de confiança, no entanto, leva a erros.
Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas foi interrompido pela chegada de outro homem. Alto, porte elegante, barba bem aparada, olhos escuros que pareciam ver além das superfícies. Vestia um terno discreto, mas claramente sob medida. Khalil, o homem cumprimentou em árabe. Desculpe a interrupção. De forma alguma. Khalil respondeu também em árabe antes de se virar para Layla. Permita-me apresentá-los. Esta é Layla, nossa tradutora principal de árabe. E este é... Ele fez uma pausa significativa. Rashid, um dos delegados diplomáticos. Rashid estendeu a mão. Quando os dedos de Layla tocaram os dele, algo estranho aconteceu. Uma espécie de reconhecimento instantâneo, como se suas almas tivessem se conhecido muito antes de seus olhos se encontrarem. É uma honra conhecê-la, Rashid disse em português perfeito, com um sotaque suave que tornava cada palavra mais interessante. O prazer é meu, Layla respondeu, tentando controlar o rubor que sentia subir pelas bochechas. Os olhos dele buscaram os dela. Não o véu, não a roupa, não os adereços. Os olhos, como se fosse a única parte que realmente importasse. Khalil me disse que sua fluência em árabe é excepcional. Rashid continuou. Poucos brasileiros dominam os dialetos regionais com tanta precisão. Aprendi com minha avó. Layla explicou, surpresa com a própria abertura. Ela nasceu em uma região próxima a Damasco. Veio para o Brasil muito jovem, mas nunca perdeu a conexão com as raízes. Damasco, Rashid repetiu, um brilho especial nos olhos. Uma das cidades mais antigas do mundo. Sua avó deve ter sido uma mulher de histórias fascinantes. Era. Layla confirmou, a voz suavizada pela memória. A pessoa mais sábia que já conheci. Khalil observava a troca com um pequeno sorriso no canto dos lábios, como se soubesse de algo que os outros dois ainda não haviam percebido. Bem, deixarei vocês conversarem, ele disse, caminhando em direção à porta. Rashid, não a distraia muito. Precisamos dela focada para a sessão. Quando ficaram sozinhos, o silêncio por alguns segundos não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia natural. Posso fazer uma pergunta? Rashid se apoiou levemente na mesa, a postura relaxada, mas respeitosa. Claro. O que a motivou a se tornar tradutora? Layla pensou por um momento. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta. Sempre assumiam que era apenas uma escolha de carreira como qualquer outra. Idiomas são pontes, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Vivemos em um mundo onde as pessoas se dividem por fronteiras, credos, aparências. Mas quando você traduz, não transporta apenas palavras. Você transporta intenções, emoções, humanidade. É uma forma de lembrar que, no fundo, todos falamos a mesma língua, a linguagem do coração. Rashid ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela com uma intensidade que fazia o coração de Layla acelerar. Isso foi... Ele começou, procurando a palavra certa, profundamente belo. Antes que ela pudesse responder, o sistema de som anunciou. Atenção, equipe. Primeira sessão em 15 minutos. Todos aos seus postos. Rashid se endireitou, mas não antes de dizer: espero que possamos conversar mais depois. Há algo em você que é... diferente. No melhor sentido possível. Ele saiu, deixando Layla com um turbilhão de emoções que ela não conseguia nomear completamente. A primeira sessão foi intensa. Representantes de diversos países discutiam acordos comerciais complexos, e Layla precisava traduzir não apenas as palavras, mas as sutilezas políticas, os subentendidos, as implicações. Era como um balé linguístico, onde cada passo errado poderia causar um incidente diplomático. Mas ela estava no seu elemento. Cada frase fluía com precisão. Cada nuance era capturada, cada pausa respeitada. Pelos fones de ouvido, ocasionalmente ouvia Débora murmurar aprovações. E então, ela ouviu. Rashid estava sentado entre os delegados principais, mas não como um assistente ou assessor secundário. Ele ocupava um dos assentos de honra, reservados apenas para representantes de altíssimo nível. Quem exatamente era aquele homem? Layla saiu da cabine, exausta, mas satisfeita. Khalil a interceptou no corredor. Excepcional, ele disse simplesmente.
Os coordenadores internacionais já estão comentando sobre a qualidade das traduções. Você superou todas as expectativas. Obrigada, Layla. Uma voz feminina, incrivelmente familiar, cortou o ar. Ela se virou e seu sangue gelou. Clara, aqui, no hotel. A ex-colega avançava pelo corredor com um sorriso triunfante, acompanhada por um homem de terno que Layla não reconhecia. Que coincidência incrível! Clara exclamou com falsa alegria. Imagine encontrar você aqui, de todos os lugares. O que você está fazendo aqui? Layla perguntou, mais direta do que pretendia. Ah, meu querido amigo Marcos aqui. Clara apontou para o homem ao seu lado. É jornalista de um portal muito importante. Está cobrindo a cúpula diplomática. E adivinha, quando eu contei para ele sobre uma certa tradutora que conseguiu esse trabalho através de, vamos dizer, métodos questionáveis, ele ficou muito interessado na história. O estômago de Layla despencou. Que métodos questionáveis? Khalil interveio, a voz perigosamente calma. Clara se virou para ele, claramente não esperando resistência. Bem, é público e notório que ela usou vitimização e manipulação emocional para conseguir atenção. Inventou uma narrativa de discriminação religiosa para ganhar simpatia e... suficiente. Khalil a cortou, a autoridade em sua voz inconfundível. Não sei quem você é, mas está fazendo acusações graves sem fundamento. E isso, em um evento diplomático internacional, pode ter consequências legais sérias. Clara empalideceu levemente, mas tentou manter a compostura. Eu tenho direito à liberdade de expressão, e eu tenho a obrigação de proteger a integridade deste evento. Khalil respondeu. Seguranças. 2 homens uniformizados apareceram imediatamente. Estes indivíduos não têm credenciais para estar nesta área. Por favor, escortem-nos até a saída. Você não pode fazer isso! Clara gritou, a máscara de superioridade finalmente caindo. Eu vou expor toda essa farsa. Todo mundo vai saber que ela... Mas antes que pudesse terminar, uma voz masculina, profunda e revestida de autoridade absoluta, ecoou pelo corredor. Vai saber o que exatamente? Todos se viraram. Rashid estava ali, mas algo havia mudado. Não era apenas sua postura, agora mais ereta, mais imponente. Era a forma como 2 assessoras o ladeavam, como seguranças adicionais se posicionaram automaticamente ao redor dele, como todos no corredor pareciam inconscientemente se curvarem levemente em deferência. Rashid, Khalil começou, mas foi interrompido por um gesto sutil. Rashid caminhou até ficar diante de Clara, que agora estava visivelmente intimidada. Sou Rashid Al-Farsi, ele disse, cada palavra carregada de peso. Príncipe herdeiro do Emirado de Zaria e representante oficial na cúpula diplomática. E gostaria muito de saber que acusações você pretendia fazer contra a senhora Layla, que é não apenas uma profissional excepcional, mas alguém sob minha proteção pessoal. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Clara tentou falar, mas apenas sons inarticulados saíram. O jornalista ao seu lado já estava recuando discretamente. Layla estava paralisada. Príncipe! Príncipe! Rashid virou-se para ela e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo além de gentileza em seus olhos. Viu determinação, proteção e algo mais que ela não ousava nomear. Senhora Layla, ele disse calmamente. Lamento profundamente que tenha sido submetida a este constrangimento. Garanto que não se repetirá. E então ele fez algo completamente inesperado. Curvou-se levemente, em um gesto de respeito que príncipes raramente oferecem. Seria uma honra se você me concedesse alguns minutos de conversa após as sessões de hoje. Há muito que gostaria de discutir com você. Layla, ainda processando a revelação bombástica, conseguiu apenas assentir. Enquanto Rashid se afastava, seguido por seu séquito, enquanto Clara era escoltada para fora completamente humilhada, enquanto Khalil sorria discretamente como se tudo aquilo fizesse parte de um plano maior, Layla finalmente compreendeu algo. Sua vida nunca mais seria a mesma. E ela ainda não fazia ideia do quanto. O jardim do hotel estava deserto naquela hora da noite. Layla caminhou lentamente pelos caminhos iluminados por lanternas discretas.
ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Príncipe. A palavra ecoava em sua mente como um sino distante. Rashid não era apenas um diplomata qualquer. Era a realeza legítima, e ele havia pedido para conversar com ela. Encontrou-o sentado em um banco próximo a uma fonte ornamental. Ele não estava mais cercado por assessores ou seguranças. Apenas um homem, observando a água correr com expressão pensativa. Layla, você está ficando louca, disse a si mesma. Ele é um príncipe. Você é uma tradutora que até 3 dias atrás estava sendo humilhada em uma empresa mediana. Isso não faz sentido. Mas então ele a viu e sorriu. E de alguma forma tudo fez sentido. Por favor, sente-se, ele disse, indicando o espaço ao seu lado. Ela obedeceu, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de coisas não ditas. Preciso me desculpar, Rashid começou, ainda olhando para a fonte, por não ter sido completamente honesto sobre quem sou. Layla ponderou suas próximas palavras cuidadosamente. Você não mentiu, apenas não revelou todos os detalhes. Ele virou-se para ela, os olhos escuros refletindo a luz das lanternas. É generoso da sua parte ver dessa forma, mas a verdade é que, quando conheci você naquela cabine de tradução, percebi algo raro. Você me olhou como pessoa, não como título. E isso é tão incomum no meu mundo que eu quis preservar aquilo por mais tempo. Layla sentiu o coração acelerar. E agora? Agora que eu sei quem você realmente é? Rashid se inclinou levemente para a frente, a intensidade em seu olhar fazendo-a prender a respiração. Agora eu espero que você continue me vendo como pessoa, porque é exatamente assim que eu vejo você, Layla. Não como tradutora, não como funcionária, não como mais uma face em um evento diplomático, como alguém extraordinário. Ela deveria levantar e sair. Isso era loucura. Príncipes não se interessavam por pessoas comuns. Aquilo só poderia terminar mal. Mas ela não se levantou. Rashid, nós mal nos conhecemos, ela disse, tentando injetar racionalidade na situação. Você não sabe nada sobre mim, minha vida, minha história. Então me conte, ele respondeu simplesmente. Tenho a noite inteira. E de alguma forma, ela se viu contando. Sobre a avó que a criara depois que seus pais faleceram em um acidente. Sobre crescer entre 2 culturas, nunca sendo completamente aceita em nenhuma delas. Sobre a decisão de usar o véu como forma de honrar suas raízes e convicções. Sobre os anos de pequenas humilhações cotidianas que ela aprendera a suportar com dignidade. Rashid ouvia com atenção total, sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente. E quando ela terminou, ele compartilhou sua própria história, sobre crescer sob o peso esmagador de expectativas reais, sobre a solidão de nunca saber se as pessoas o valorizam por quem é ou pelo que representa, sobre desejar, às vezes, ser apenas um homem comum com escolhas comuns. Você acha que é fácil ser príncipe? Ele perguntou com um sorriso triste. Cada palavra que digo é analisada, cada ação é julgada. Cada relacionamento é suspeito. As pessoas me veem e enxergam poder, riqueza, influência. Mas ninguém vê apenas Rashid. Layla compreendeu então. Ambos usavam máscaras. A dela era de tecido. A dele era de ouro e protocolos. Mas por baixo, eram apenas 2 pessoas tentando encontrar autenticidade em um mundo que constantemente exigia performances. Posso te fazer uma pergunta? Ela reuniu coragem. Qualquer uma. Por que eu? De todas as pessoas que você poderia conhecer, conversar, por que demonstrar interesse em uma tradutora brasileira que usa véu e carrega bagagens? Rashid ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ele respondeu. Porque quando olhei para você naquela cabine, vi algo que raramente encontro. Autenticidade. Você não estava tentando impressionar ninguém. Não estava performando. Estava apenas sendo genuinamente você. E quando conversamos, quando você falou sobre idiomas serem pontes entre corações, percebi que finalmente havia encontrado alguém que compreende. Ele hesitou, então continuou. No meu mundo, as pessoas são treinadas desde crianças para dizer exatamente o que os outros querem ouvir. Cada conversa é um jogo de xadrez diplomático. Mas você
Você simplesmente fala a verdade com uma honestidade que é ao mesmo tempo refrescante e assustadora. Assustadora? Layla repetiu. Porque me faz querer ser igualmente honesto, e honestidade no meu mundo pode ser perigosa. O telefone de Layla vibrou. Uma mensagem de Débora, a coordenadora, lembrando sobre a sessão matinal que começaria cedo. A realidade voltando a bater à porta. Preciso ir, ela disse, relutante. Amanhã será um dia longo. Rashid se levantou quando ela se levantou, sempre educado. Posso vê-la novamente? Não em contexto profissional. Apenas nós dois, conversando como esta noite. Layla sabia que deveria dizer não. Sabia que aquilo não tinha futuro. Príncipes não terminavam suas histórias com tradutoras comuns. A vida real não funcionava como contos de fadas. Mas ela se ouviu dizer, sim, eu gostaria disso. O sorriso que iluminou o rosto de Rashid valeu qualquer incerteza futura. No quinto dia desde o início da cúpula diplomática, chegava ao seu terceiro dia quando o escândalo estourou. Layla estava na cabine de tradução, concentrada em uma sessão particularmente complexa sobre acordos comerciais, quando notou um burburinho incomum entre os delegados. Telefones sendo checados discretamente. Olhares sendo trocados. Algo estava acontecendo. Durante o intervalo, Khalil apareceu com uma expressão grave que ela nunca havia visto antes. Precisamos conversar. Agora. Ele a conduziu para uma sala privativa, onde Débora já esperava com um tablet nas mãos. A tela mostrava um portal de notícias. A manchete fazia o estômago de Layla revirar. Escândalo na cúpula diplomática. Príncipe herdeiro de Zariá, envolvido com tradutora brasileira em suposto romance polêmico. Abaixo, fotos dela e Rashid no jardim, conversando, rindo, em ângulos que sugeriam intimidade romântica, onde havia apenas conversa respeitosa. Como? Ela sussurrou, sentindo o mundo girar. Débora suspirou pesadamente. Alguém vazou fotos para a imprensa. E não apenas para a imprensa local. Isso está em portais internacionais. As redes sociais já estão explodindo com teorias, comentários, ataques. Khalil tocou seu ombro gentilmente. Os comentários não são gentis, Layla. Estão dizendo que você está usando sua posição para se aproximar de Rashid, que é uma oportunista, que está manipulando a situação. Ela sentia náusea subindo pela garganta. Débora continuou, claramente desconfortável. A família real de Zariá já emitiu um comunicado oficial. Dizem que o príncipe está no Brasil exclusivamente para assuntos diplomáticos, que qualquer sugestão de envolvimento pessoal é completamente infundada e prejudicial à imagem da nação. Ou seja, a voz de Layla saiu fraca. Eles estão negando tudo. Não apenas negando, Khalil acrescentou com pesar. Estão sugerindo que você é a fonte das especulações, que está buscando atenção indevida. Layla fechou os olhos, respirando profundamente. Clara tinha razão no final das contas. Ela realmente não pertencia àquele mundo. Preciso falar com Rashid, ela disse finalmente. Não vai ser possível, Débora respondeu. Ele foi convocado de volta ao palácio. Deixou o Brasil esta manhã em um voo particular. As ordens vieram diretamente do rei. O mundo de Layla desmoronou completamente. Ele nem se despediu. Khalil e Débora trocaram olhares carregados de significado. Layla, Khalil começou cuidadosamente. Você precisa entender a posição dele. Rashid não é apenas um homem, é herdeiro de um emirado. As decisões dele afetam milhões de pessoas. Política internacional, acordos comerciais, alianças estratégicas. Tudo pode ser impactado por escândalos pessoais. Eu entendo, ela disse, embora cada palavra doesse como uma facada. Entendo perfeitamente, mas a verdade é que ela não entendia. Não entendia como 3 dias de conversas poderiam significar tanto para ela e aparentemente tão pouco para ele. Não entendia como alguém podia olhar para ela daquela forma, falar daquela forma e simplesmente desaparecer sem uma palavra. A sessão da tarde foi um pesadelo. Layla traduzia mecanicamente a mente em outro lugar. Os olhares dos outros delegados pesavam sobre ela. Alguns curiosos, outros julgadores, outros claramente divertidos com o drama. Quando finalmente terminou, ela voltou para seu quarto de hotel e permitiu-se chorar.
Não por Rashid especificamente, mas por tudo. Pela humilhação renovada, pela esperança brevemente acesa e brutalmente apagada. Por ter sido tola o suficiente para acreditar, mesmo por um momento, que contos de fadas poderiam ser reais. A batida na porta veio quando ela já havia se convencido de que deveria desistir de tudo. Voltar para casa. Aceitar que seu lugar era nas sombras, não sob os holofotes. Ela abriu sem verificar quem era, os olhos ainda vermelhos, e ficou completamente paralisada. Rashid estava ali. Não com roupas formais de príncipe, mas com um simples jeans e camiseta. Sem séquito, sem protocolo. Apenas ele. Eu disse. Ele começou. A voz rouca de emoção. Que honestidade no meu mundo pode ser perigosa. Mas descobri algo, Layla. Descobri que desonestidade é infinitamente pior. Ela não conseguia formar palavras. Ele deu um passo para dentro do corredor, os olhos fixos nos dela. Voltei, contra as ordens do meu pai, contra o conselho de todos os meus assessores, contra tudo que me ensinaram sobre dever e responsabilidade. Voltei porque percebi algo fundamental. O quê? Ela finalmente sussurrou. Que uma vida inteira seguindo regras que outros criaram não vale um único momento de verdade ao lado de alguém que importa. Layla sentiu lágrimas, mas agora por motivos completamente diferentes. Rashid, você não pode, ela começou. Seu pai? Seu país? Suas responsabilidades? Eu sei, ele interrompeu suavemente. Sei de tudo isso, e sei que o que vou propor é absolutamente louco, mas preciso tentar. Ele respirou fundo. Venha comigo para Zaria, não como tradutora, não como funcionária, como minha convidada oficial. Conheça meu mundo, deixe meu povo conhecer você. E então, se ainda achar que isso não tem futuro, eu respeitarei sua decisão e nunca mais a incomodarei. Mas se, ele continuou, a voz carregada de esperança, você sentir mesmo que uma fração do que eu sinto, então lutaremos juntos. Contra preconceitos, contra protocolos, contra tudo que tenta nos separar. Layla olhou para aquele homem, príncipe herdeiro, futuro rei, alguém que poderia ter qualquer pessoa no mundo. E ele estava ali, vulnerável, honesto, oferecendo não promessas vazias, mas uma chance real de construir algo verdadeiro. Ela pensou na avó, no que ela diria, e sorriu através das lágrimas. Quando partimos, o voo particular cortava o céu noturno rumo a Zaria. Layla observava as nuvens iluminadas pela lua através da janela oval, ainda processando a decisão que havia tomado. Ao seu lado, Rashid trabalhava em documentos oficiais, mas ocasionalmente seus olhos encontravam os dela, trocando sorrisos silenciosos que diziam mais que 1000 palavras. A decisão de viajar havia sido tomada em questão de horas. Khalil organizara toda a documentação necessária com eficiência impressionante, enquanto Débora garantira que a substituição de Layla nas sessões finais da cúpula acontecesse sem problemas. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente, até que o telefone de Layla começou a vibrar incessantemente. Ela olhou para a tela. Mensagens. Dezenas delas. Centenas. Redes sociais explodindo com notificações. E todas dizendo a mesma coisa, com variações cruéis. Oportunista. Caçadora de fortunas. Usando religião para manipular um príncipe. Golpista internacional. As palavras perfuravam como facas. Layla tentou fechar o aplicativo, mas a curiosidade mórbida a fez rolar mais um pouco. E então viu. Clara havia dado uma entrevista. Um vídeo de 10 minutos para um portal sensacionalista, onde contava sua versão da história. Como Layla era uma colega problemática que sempre usava vitimização para conseguir vantagens. Como manipulava situações para parecer discriminada. Como claramente havia arquitetado um plano para seduzir o príncipe desde o início. O pior? As pessoas acreditavam. Os comentários eram um mar de ódio. Layla. Rashid tocou seu braço gentilmente, percebendo a tensão. O que aconteceu? Ela mostrou o telefone. Ele leu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Isso vai piorar antes de melhorar. Ele disse com honestidade dolorosa. Quando pousarmos em Zaria, a imprensa estará esperando. Minha família estará esperando. E nada do que eu disser mudará a percepção deles até que vejam você com os próprios olhos. E se não for suficiente? Layla perguntou.
a voz pequena. E se eles nunca aceitarem? Rashid segurou as mãos dela com firmeza. Então enfrentaremos isso juntos. Mas preciso que você confie em mim. E principalmente, que confie em si mesma. Você não é nada do que essas pessoas estão dizendo. E a verdade sempre prevalece. Leila queria acreditar. Desesperadamente. O aeroporto de Zaria era um espetáculo de arquitetura moderna mesclada com elementos tradicionais. Mesmo sendo madrugada, uma multidão aguardava. Câmeras, jornalistas, seguranças formando um corredor humano. Respire fundo. Rashid instruiu enquanto a porta do avião se abria. Mantenha a cabeça erguida. Você não tem nada do que se envergonhar. Os flashes começaram antes mesmo de pisarem na escada. Perguntas gritadas em árabe, inglês, português. Um caos controlado apenas pela presença massiva de seguranças. Príncipe Rashid, é verdade que pretende se casar com essa mulher? Ela está usando você para conseguir cidadania? O rei aprova este relacionamento escandaloso? Rashid não respondeu nada. Apenas manteve a mão firme nas costas de Laila, guiando-a através da multidão. Mas ela podia sentir os olhares, julgadores, curiosos, hostis. Quando finalmente entraram na limusine blindada que os aguardava, Laila deixou escapar um suspiro de alívio. Sempre assim? Ela perguntou. Nem sempre, Rashid respondeu com um sorriso cansado. Hoje está particularmente intenso por causa da polêmica. Mas você se acostuma. Não tenho certeza se quero me acostumar. Ele ficou sério. Sei que estou pedindo muito, talvez demais. Mas precisa saber que não estou fazendo isso levianamente. Você não é um capricho, Laila. É a primeira pessoa em anos que me faz querer ser completamente honesto sobre quem sou. O Palácio Real era ainda mais imponente do que ela imaginara. Mármore branco, detalhes em ouro, jardins que pareciam saídos de contos antigos. Mas toda aquela beleza não conseguia disfarçar a tensão que os aguardava. No salão principal, a família real estava reunida. O rei, um homem de barbas grisalhas e olhar penetrante. A rainha, elegante e fria como mármore. E outros membros que Laila não conseguiu identificar, todos observando-a como se fosse uma espécie exótica em um zoológico. Pai, Rashid começou em árabe, sua voz respeitosa, mas firme. Apresento Laila, a mulher que mencionei por telefone. O rei não se levantou. Apenas estudou Laila em silêncio absoluto por longos segundos que pareceram horas. Então ele falou, sua voz profunda ecoando pelo salão. Então esta é a mulher que está causando tanto alvoroço internacional. A tradutora brasileira que aparentemente conquistou meu filho em questão de dias. Laila sentiu o sangue gelar, mas forçou-se a manter a compostura. Respondeu em árabe fluente, surpreendendo a todos. Com todo respeito, Vossa Majestade. Não conquistei ninguém. Apenas fui eu mesma. Se isso foi suficiente para seu filho me valorizar, talvez diga mais sobre o caráter dele do que sobre qualquer intenção minha. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado. A rainha arregalou os olhos levemente. Rashid conteve um sorriso. E o rei, pela primeira vez, demonstrou algo além de frieza. Interesse genuíno. Você fala árabe muito bem, ele observou. Aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que dominar um idioma é dominar uma alma. E compreender uma alma é o primeiro passo para respeitar uma cultura. O rei se recostou no trono, ainda analisando-a. Sabe por que estou cético em relação a você? Não é preconceito religioso, como alguns veículos estão sugerindo. Minha própria esposa usa véu. É porque vejo meu filho, herdeiro de uma nação, arriscando décadas de planejamento diplomático por alguém que conheceu há menos de uma semana. Isso levanta questões legítimas. Laila respirou fundo. Era hora de honestidade total. Vossa Majestade, entendo perfeitamente suas preocupações. Se eu estivesse no seu lugar, também questionaria. Também protegeria meu filho. Também desconfiaria de alguém que surge do nada. Mas posso garantir uma coisa. Não vim aqui atrás de riqueza, status ou poder. Vim porque seu filho me olhou como pessoa, não como oportunidade. E isso, para alguém que passou a vida sendo reduzida a estereótipos, vale mais que qualquer título real. O rei trocou olhares com a rainha.
Então, surpreendentemente, ele se levantou. Você ficará aqui no palácio como nossa convidada oficial por uma semana. Durante este tempo, participará de eventos públicos, cerimônias tradicionais e reuniões com membros importantes da corte. Ao final, tomarei minha decisão sobre este relacionamento. Ele fez uma pausa, mas saiba disso. Se em algum momento eu perceber desonestidade, manipulação ou qualquer indício de oportunismo, você será escoltada de volta ao Brasil imediatamente. Sou rei antes de ser pai, e protegerei minha nação acima de tudo. Leila assentiu com firmeza. Não esperaria nada menos de um líder verdadeiro, Vossa Majestade. Pela primeira vez, o rei esboçou algo próximo a um sorriso. Rashid, leve sua convidada aos aposentos. Amanhã começam os testes. Quando finalmente ficaram sozinhos no corredor opulento que levava aos quartos, Rashid segurou as mãos de Layla. Você foi incrível lá dentro. Estava apavorada. Não pareceu nem um pouco. Ele a puxou suavemente para mais perto. Layla, preciso que você saiba. A próxima semana será brutal. Vão testá-la em todos os aspectos. Protocolo, cultura, postura pública. Vão procurar qualquer falha, qualquer deslize. E a imprensa estará observando cada movimento. Ela olhou nos olhos dele, vendo vulnerabilidade real. Está me dando uma saída? Dizendo que ainda posso voltar? Estou dizendo que não a culparei se escolher voltar. Isso não é justo com você. Layla pensou na avó. Nas palavras sobre fundações sólidas e ventos que incomodam, mas não derrubam. Rashid, passei a vida toda provando meu valor para pessoas que nunca me valorizariam de verdade. Acho que posso passar mais uma semana provando para pessoas que pelo menos estão dispostas a me dar uma chance. Ele sorriu, e pela primeira vez desde que pousaram, a tensão em seus ombros pareceu aliviar. Então vamos fazer isso juntos. Mas nenhum deles imaginava que naquele exato momento, do outro lado do mundo, Clara estava dando mais uma entrevista. E desta vez, as acusações eram ainda piores. A tempestade estava apenas começando. Durante os 6 dias seguintes no palácio de Zaraya, Layla viveu os momentos mais intensos da sua vida. Aulas de protocolo real, jantares formais onde cada garfo tinha uma função específica, eventos públicos onde câmeras capturavam cada respiração, e em todos eles, o peso dos olhares julgadores. Mas ela resistiu, com dignidade, com força, com a lembrança da avó guiando cada passo. No 7º dia no palácio, exatamente 2 semanas após a humilhação na Global Link, o rei convocou uma audiência pública, no grande salão. Diplomatas, membros da corte, imprensa internacional, todos reunidos para testemunhar sua decisão final sobre o relacionamento de Rashid com a brasileira controversa. Leila vestia roupas tradicionais que a rainha pessoalmente havia escolhido. Um gesto pequeno, mas significativo. Talvez houvesse esperança. Estava prestes a entrar no salão quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Um vídeo. Ela apertou play e seu mundo desmoronou. Era Ricardo, em entrevista para o mesmo portal que Clara havia usado. E as acusações eram devastadoras. Leila forjou documentos para conseguir a vaga na Global Link. Ela manipulava clientes usando charme e vitimização. Eu tenho provas. Contratos adulterados, e-mails comprometedores. Tudo arquivado. As imagens na tela mostravam documentos. Pareciam reais. Pareciam condenatórios, e a legenda já viralizava. Golpista internacional exposta. Leila sentiu as pernas falharem. As mãos tremiam segurando o telefone. Aquilo era mentira. Mentira completa. Mas quem acreditaria nela agora? A porta se abriu. Khalil entrou. A expressão grave. Você viu? Ele perguntou. Como ele conseguiu isso? Layla sussurrou, a voz quebrando. Eu nunca, jamais fiz nada disso. Eu sei. Khalil segurou seus ombros firmemente. E Rashid sabe. Mas precisamos provar. E rápido. A audiência começa em 10 minutos. Não posso entrar lá, ela disse, lágrimas finalmente escapando. Não assim. Vão me destruir. Foi quando Rashid entrou no corredor, quase correndo. Nos braços, uma pasta de documentos. Encontrei, ele disse ofegante. Encontrei tudo. O quê? Layla perguntou. Rashid abriu a pasta, revelando papéis antigos, fotografias amareladas,
certidões oficiais. Sua avó. Você disse que ela veio de perto de Damasco, certo? Layla assentiu, confusa. Ela não era apenas de Damasco. Ele mostrou uma fotografia em preto e branco. Uma jovem mulher de beleza impressionante, usando roupas claramente aristocráticas. Era a avó. Ela era Amira al-Rashid, da família al-Rashid. Minha família. O mundo parou. O que você está dizendo? Sua avó era minha tia-avó. Ele falava rápido, a emoção transparecendo. Ela fugiu há décadas por causa de um casamento arranjado que rejeitou. A família a deserdou, apagou seu nome dos registros. Mas os documentos existem, nos arquivos secretos do palácio. Khalil me ajudou a encontrá-los ontem. Leila olhou para os papéis, certidões, árvores genealógicas, fotografias de uma mulher que ela reconhecia, mais jovem, mas inconfundível. Eu sou... Ela começou. Você é descendente direta da família real de Zaraya. Rashid sorriu através das próprias lágrimas. Você não é uma estranha, Layla. Você é família. Sempre foi. A porta do grande salão se abriu. Era a hora. Rashid segurou sua mão. Vamos mostrar a eles quem você realmente é. Não apenas o sangue que corre em suas veias, mas o caráter que define sua alma. E vamos expor Ricardo e Clara pelo que são. Mentirosos desesperados. Entraram juntos. O salão explodiu em murmúrios. As câmeras dispararam. E no centro, em um telão gigante, o vídeo de Ricardo tocava em loop. Mas Rashid caminhou até o centro do salão. Layla ao seu lado e ergueu os documentos. Tenho uma revelação a fazer. Uma revelação que mudará tudo. O silêncio foi instantâneo. E era apenas o começo da verdade que estava prestes a explodir. Rashid ergueu os documentos acima da cabeça, sua voz ecoando pelo grande salão com autoridade que fez até os jornalistas mais experientes pararem de respirar. Antes que julguem esta mulher baseados em mentiras fabricadas, ouçam a verdade completa. Leila não é uma oportunista que apareceu do nada. Não é uma estrangeira tentando se infiltrar em nossa família. Ela é Layla al-Rashid, descendente direta desta linhagem real, neta de Amira al-Rashid, a princesa que muitos aqui ainda lembram. O salão explodiu em murmúrios chocados. Câmeras dispararam em frenesi. O rei se levantou lentamente do trono, a expressão transformando-se de ceticismo em algo muito mais complexo. Reconhecimento, arrependimento, esperança. Impossível, alguém murmurou da plateia. Khalil avançou com um laptop, conectando-o ao telão gigante que dominava a parede do salão. A imagem mudou do vídeo acusatório de Ricardo para documentos oficiais. Certidões de nascimento amareladas pelo tempo. Fotografias históricas em preto e branco. Registros genealógicos com selos reais autenticados. Amira al-Rashid, Khalil explicou com voz clara, era a princesa herdeira de Zaria há mais de 5 décadas. Ela deixou o país para escapar de um casamento arranjado, buscando liberdade e a chance de viver segundo suas próprias escolhas. Foi para a Síria, depois para o Brasil, onde construiu uma vida longe dos holofotes reais. Ele clicou, e uma fotografia ampliada preencheu a tela. Uma jovem mulher de beleza impressionante, vestindo trajes aristocráticos, olhando para a câmera com olhos que Layla reconheceria em qualquer lugar. Sua avó, jovem, determinada, livre. E esta, Khalil continuou, mostrando outra foto. É Amira 20 anos depois, no Brasil, com sua filha, a mãe de Layla. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Layla agora. Ela nunca havia visto aquelas imagens. Sua mãe havia partido quando ela ainda era criança, e a avó raramente falava do passado com detalhes. Mas tem mais. Khalil digitou comandos rápidos. E isso diz respeito diretamente às acusações recentes. A tela mudou novamente. Agora mostravam e-mails, conversas entre Ricardo e Clara, mensagens trocadas com portais sensacionalistas, transferências bancárias. Tudo time estampado, tudo documentado, tudo absolutamente condenatório. Enquanto investigávamos a linhagem de Layla, Khalil anunciou: descobrimos algo interessante. As acusações feitas por Ricardo Santos e Clara Mendes são completamente fabricadas.
Os documentos que Ricardo apresentou como prova de fraude foram criados há menos de uma semana usando software de edição. Temos os metadados originais, os rastros digitais, tudo. Ele ampliou uma troca de mensagens particularmente incriminadora. Clara escrevera: "Se conseguirmos destruir a credibilidade dela, o príncipe vai desistir. E nós seremos pagos pela exclusiva." Ricardo respondera: "Já estou preparando os documentos falsos. Vão parecer totalmente autênticos." O salão estava em choque absoluto. Repórteres digitavam freneticamente. Câmeras capturavam cada segundo. O escândalo havia virado completamente. "E tem mais", Kalil acrescentou. "Clara Mendes recebeu R$40 mil de um portal sensacionalista para difamar Layla publicamente. Temos os registros bancários. Ricardo Santos, após ser demitido da Global Link por má conduta documentada, também recebeu pagamento para criar evidências falsas. Dinheiro em troca de destruir a reputação de uma pessoa inocente." A rainha, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, levantou-se ao lado do rei. Sua voz, embora suave, cortou através do caos. "Amira era minha melhor amiga", ela disse, emoção transparecendo. "Quando ela partiu, uma parte de mim partiu com ela. Passei décadas me perguntando se ela estava bem, se era feliz, se algum dia a veria novamente." Ela olhou diretamente para Layla, os olhos brilhando com lágrimas. "E agora você está aqui, carregando seu sangue, seu espírito, sua força. É como se ela tivesse voltado para casa." Foi o rei, porém, quem finalmente desceu os degraus do trono. Cada passo era medido, carregado de significado. Ele parou diante de Layla e, pela primeira vez, ela viu não o monarca temível, mas o homem. O irmão que havia perdido sua irmã por orgulho e tradição. "Layla." Sua voz saiu rouca. "Amira era minha irmã mais velha, minha protetora quando éramos crianças, minha confidente. E quando ela escolheu partir, escolheu amor em vez de dever, liberdade em vez de correntes douradas, eu a deixei ir sem lutar, sem buscar, sem perdoar." Ele respirou fundo, emoções de décadas finalmente encontrando expressão. "A maior vergonha da minha vida não foi ela ter partido. Foi que nunca tive coragem de ir atrás dela, de dizer que ela estava certa, de pedir perdão por uma família que a forçou a escolher entre felicidade e linhagem. Minha avó falava de você." Layla sussurrou através das lágrimas. Nos últimos dias antes de partir, ela dizia que tinha um irmão que um dia compreenderia. Que um dia, a família aprenderia que amor não enfraquece a realeza, fortalece. Ela nunca perdeu a esperança em você. O rei fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia uma determinação que todos reconheceram. A decisão de um monarca, mas também a escolha de um homem. Então ela me deu mais do que eu merecia. Grace que eu não conquistei. Fé que eu não honrei. Mas agora, finalmente, tenho a chance de fazer o que deveria ter feito há décadas. Ele se virou para Rashid, depois para o salão inteiro. "Meu filho escolheu bem. Não porque Layla tem sangue real, embora tenha o mais puro que existe nesta linhagem. Não porque é bela, embora sua beleza seja inegável. Mas porque tem algo que títulos, coroas e palácios nunca podem comprar ou conferir: integridade absoluta." Sua voz aumentou, ecoando com autoridade real. "Declaro oficialmente meu apoio total e incondicional à união entre o príncipe Rashid Al-Farsi e a princesa Layla Al-Rashid. E declaro também que Clara Mendes e Ricardo Santos serão processados ao máximo da lei por difamação internacional, falsificação de documentos, conspiração e extorsão." Os aplausos que explodiram eram ensurdecedores. Mas Rashid ergueu a mão, pedindo silêncio. Todos obedeceram instantaneamente. "Há uma última coisa que preciso fazer", ele disse, sua voz carregada de emoção. Algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Ele caminhou até Layla, que permanecia no centro do salão, lágrimas correndo livremente, mas de pé, sempre digna. Rashid tocou gentilmente o véu que cobria os cabelos dela. "Durante semanas, pessoas riram de você por causa deste tecido. Julgaram você. Reduziram toda a sua essência, toda a sua inteligência, todo o seu caráter a este pedaço de pano.
Mas eu sempre soube a verdade. Ele olhou para a plateia, para as câmeras, para o mundo que assistia. Este véu nunca escondeu nada. Apenas protegia algo infinitamente precioso, até que alguém verdadeiramente digno pudesse ver. E hoje, diante de todos, quero mostrar não o rosto de Layla, mas a vergonha de uma sociedade que julga sem conhecer. Com a permissão silenciosa de Layla, expressa através de um leve aceno, Rashid lentamente baixou o véu. O silêncio que se instalou foi absolutamente ensurdecedor. Não porque o rosto de Layla era extraordinariamente belo, embora fosse de uma beleza que combinava traços árabes e brasileiros em harmonia perfeita, mas porque todos ali, cada pessoa naquele salão, cada telespectador ao redor do mundo, finalmente compreenderam. Beleza nunca esteve no que se revela. Está no que se escolhe ver. Está no caráter que resiste quando testado. Está na dignidade que permanece quando atacada. Está no amor que prevalece quando desafiado. E naquele momento, enquanto Layla permanecia ali, vulnerável, mas inabalável, o mundo viu não apenas um rosto, viu coragem, viu força, viu tudo o que a humanidade pode ser quando escolhe integridade em vez de conveniência. 3 meses depois, o casamento reuniu não apenas 2 pessoas, mas 2 nações, 2 culturas. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что
в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит
мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету, как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,